Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para o irmão Edilson B. Oliveira. Bom, e para a esposa dele, um forte abraço para vocês dois. O irmão Edilson, ele coloca agora esse conteúdo, essa mensagem também num grupo de WhatsApp, né? Deixa eu ler o nome do grupo aqui que ele coloca lá. Amigos da Igreja de Cristo. Então, um forte abraço a vocês do grupo Amigos da Igreja de Cristo, que agora estão acompanhando a mensagem aqui também. Então, um forte abraço a todos vocês e bom estudo para nós. Um forte abraço aqui também para Sander Lee, né? Eu acho que foi segunda-feira, ela foi e se inscreveu no canal aqui e está acompanhando a mensagem conosco. Então, seja bem-vindo ao canal também. Vocês que acompanham aí também pelos grupos de WhatsApp, entre no canal e se inscrevam também, tá bom? Dá a força aqui no canal. Aqui no canal, no YouTube, né, tá cada vez mais difícil escolher uma mensagem para me ler aqui, né? São várias mensagens, muitos testemunhos que muito me edifica, tá bom? Gratidão pelas mensagens de vocês. Temos aqui a mensagem da Osmarina Rosa de Mello, né? Ela compartilhou que também ela está estudando o livro de Mórmon, está estudando aqui com a gente o Novo Testamento, e ela ficou muito feliz de eu ter falado que eu fiz missão em Goiânia, né? Provavelmente ela é de Goiânia também. Então, um forte abraço, irmã. E aqui eu vou fechar aqui a mensagem com Adriano Pereira. Ele fez um comentário incrível aqui, falando sobre ver o reino de Deus, né? Nascer de novo. Ele compartilha que no milênio nós não vamos ter somente membros da igreja, também vamos ter outras pessoas que foram pessoas justas, honestas, né? As pessoas que participarem no milênio pelo menos vão receber o reino terrestrial, tá bom? Então, o milênio também vai ser o reino do Senhor na terra, né? Porque o Senhor vai estar reinando ali pelo período de 1000 anos. Então, tem a ver com a escritura de ontem que nós estávamos compartilhando. Aquele que nascer de novo, que se transformar numa nova pessoa, vai ver o reino de Deus. Ela vai estar no milênio. Porém, o Adriano Pereira ainda fez o comentário. Porém, ainda é necessário nascer da água e do Espírito. Essas pessoas precisam da ordenança. Não é somente a mudança de coração, mas também precisam da ordenança. E nós que também já fizemos as ordenanças, também precisamos nascer espiritualmente, né? Ter essa mudança no nosso coração também. Ambos, né? Essas duas coisas são essenciais para entrar no reino de Deus, né? Tá bom? Então, gratidão aqui pela mensagem, Adriano. Vamos lá para a mensagem de hoje. Eu dividi essa mensagem aqui do Senhor, né? Jesus Cristo falando com Nicodemos em duas partes, porque é muito grande e é muito rico. Então, hoje a gente vai continuar aqui, né? A gente começou do versículo 1 ontem e foi até o versículo 11. Hoje a gente continua aqui a partir tem o versículo 11 e 12, que dá para fazer um resumo aqui. Acredito que eu tenha lido ele ontem, né? Que quando Jesus Cristo fala, né? Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como vos crereis, né? Se eu falar das celestiais, né? Então ele está falando aqui, e a partir do versículo 13 aqui, nós vamos observar um testemunho do nosso próprio Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então é muito poderoso, principalmente João capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece essa escritura de cor. Porém, você sabe que é um testemunho do nosso Salvador Jesus Cristo, e eu acredito que por isso essa escritura tem tanta força, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, a partir do versículo 13, né? Vamos começar do 14 aqui, ó. Então Jesus Cristo ele está prestando o testemunho, né? E ele diz aqui no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Bom, aqui então Jesus Cristo ele está prestando o testemunho dele para Nicodemos, falando que assim como Moisés levantou, né, numa haste, né, no deserto. Essa história está lá em Números capítulo 21, que quando o povo de Israel estava rebelde, o Senhor mandou serpentes, né, venenosas ardentes, ou seja, serpentes venenosas. E aí que dá o bote ali, pega as pessoas, e começou a morrer muita gente em Israel. Eles pediram para que Moisés, né, pedisse a Deus que tirasse a serpente do meio deles, mas Deus, ele providenciou um outro meio, né? Eles estavam morrendo por causa da picada da serpente. Então o Senhor falou: faz uma serpente de metal, Moisés, e levanta no deserto numa haste. E acontecerá que todo aquele que for picado, né, por uma serpente
Basta ir até a serpente de metal e olhar para ela que vai ser curado, ele não morrerá. E o que que aconteceu? Muitos morreram, porque não acreditaram que somente de olhar ali, né, para a serpente de metal, eles seriam curados. Aqui, Jesus Cristo está dando esse exemplo de que, assim como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, ele seria levantado. Ele mesmo interpreta a escritura, né, do Velho Testamento, que era um símbolo dele sendo levantado na cruz. Então, assim como as pessoas, para ter vida, tiveram que olhar para a serpente de metal, né, as pessoas vão ter vida se olharem para Jesus Cristo, para o sacrifício que ele fez na cruz, pela expiação que ele fez pelos nossos pecados. Então, tem esse simbolismo aqui. Ele continua no versículo 15 aqui dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui a gente consegue ver, né, como se fosse um paradoxo, né? O que é um paradoxo? Eu gosto muito do exemplo do presidente Uftidor, quando ele falou sobre o valor, né, nosso valor das almas. Ele falou, comparado, né, ao universo, né, nós somos ínfimes, né, muito pequenininhos, né, comparado a esse imenso universo que vivemos. Porém, nós somos tudo para Deus. Se for comparar o universo, nós somos muito pequenos, mas para Deus nós somos muito grandes. Então isso aqui é um paradoxo, né? Uma coisa que parece contrário. E aqui o paradoxo é o seguinte, que para nós termos vida e vida eterna, Jesus Cristo ele teve que morrer, né? Então é um paradoxo. Para nós ter vida, ele teve que morrer na cruz, tá bom? Então eu acho interessante esse aqui também. Então vamos lá para o testemunho maior aqui, né, que eu gosto, que está aqui no versículo 16, João 3,16, né, o testemunho poderoso de Jesus Cristo dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse versículo aqui, ele dá ótimos discursos, né? Ensina muita coisa para nós, é muito profundo se nós formos analisar ele bem a fundo aqui. E eu aprendi com uma colega também nesse versículo aqui a gente colocar o nosso nome, né? Eu vi ela fazendo isso, a Marli, ela colocou o nome dela ali, ficou muito interessante. E eu gostaria de colocar o meu nome e vou ler de novo o versículo aqui. E eu gostaria que vocês pudessem mentalizar o nome de vocês nesse versículo aqui, tá bom? Então eu vou ler e vou, por exemplo, aqui quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é o quê? A terra? Não, ele está falando das pessoas. Ele nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Por isso, Jesus Cristo ele se sacrificou, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, esse versículo, colocando o nosso nome, ficaria assim, ó. Porque Deus amou o Vanderlei de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o Vanderlei, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica lindo assim, né? Que você possa colocar o seu nome, né? Que Deus ele amou você, né? Márcia, Marcelo, Tiago, ele amou você de tal maneira que ele deu o seu filho, né, unigênito, para que quando você, né, por meio de você crer, você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É lindo esse versículo, eu gosto muito. Tem muitos ensinamentos, né, nesse versículo aqui, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 17. Continua assim, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Essa palavra condenasse aqui, tá bom? Ela também serve como, talvez em alguma tradução até estaria, porque no grego aqui também serviria colocar de juízo, ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, né, mas para salvar o mundo, tá bom? E aí fica um pouco nesse sentido, né? Ué, Jesus Cristo não é o juiz? Como assim ele não vai vir julgar o mundo? Bom, aqui eu gostei da tradução, porque diz condenasse, né, o mundo. E na verdade o mundo já estava em condenação, tá bom? Toda a humanidade, toda, sem exceção, todos eles pereceriam,
tá bom? Se Jesus Cristo não viesse e pagasse pelos nossos pecados, todos nós estaríamos condenados. Então, o sentido dessa escritura é que quando Cristo veio, essa primeira vez, né, ele veio para salvar o mundo. Tá bom? Ele vai ser nosso juiz, nós teremos esse encontro com o Senhor como nosso juiz, ele vai nos julgar, mas nesse momento aqui, está falando que ele veio para salvar o mundo, para dar a sua vida pelas pessoas, pelos pecados, né, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Então, por isso que essa escritura, ela diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele enviou Jesus Cristo para salvar, né, a humanidade toda, né, para nos dar essa possibilidade, né? Quando eu falo possibilidade, a expiação de Jesus Cristo, ela é tão poderosa que ela pode salvar a humanidade toda. Mas existem condições, né, para que nós possamos ser salvos. E essas condições estão nas Escrituras. E algumas delas nós vimos aqui ontem, né, falando sobre o batismo. Temos que fazer convênio com Deus, nascer espiritualmente de Deus. E tem outras coisas que precisamos fazer, né, como guardar os mandamentos e assim por diante, tá bom? Mas o sangue expiatório de Jesus Cristo, ele é poderoso para salvar toda a humanidade, tá bom? Não existe um limite, tá bom? Ele só conseguiria salvar aqui, até aqui. Não, o sangue dele é poderoso para salvar todos, né? E qualquer pessoa. Porém, tem a nossa parte que é descrita nas Escrituras também, que nós devemos fazer, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque o que não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui tem no versículo 18 tem uma tradução de Joseph Smith que coloca algumas palavras a mais aqui, dizendo assim, ó, o Filho de Deus que dantes foi pregado pela boca dos profetas, pois ele testificaram de mim. Então aqui Jesus Cristo, além de prestar o testemunho de que aquele que não crê nele já está condenado, né? e ele fala que isso foi profetizado, né, pela boca dos profetas, que testifica dele mesmo, de Jesus Cristo. Tá bom? E aqui não é a ideia de que, olha, se você não crê em mim, você está condenado. Não é uma questão assim de recusão, olha, você tem que me aceitar. A questão aqui é o seguinte, nós só podemos ser salvos por meio da expiação de Jesus Cristo, por meio do sacrifício que Jesus Cristo fez. Então, se uma pessoa não crê, né, no sacrifício que ele fez por nós, não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, não tem como essa pessoa ser salva, porque é por meio da expiação. Tá bom? Então, quem não crê, ele já está condenado. É esse o sentido da escritura aqui. Continuando aqui, o versículo... Eu li o versículo... Deixa eu voltar aqui. Eu li o versículo 18. Deixa eu ver aqui. Vamos para o versículo 19. Diz assim: E a condenação é esta. O que é a condenação, né? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então, a condenação é essa, não viver com a luz, né? A luz estava no mundo, mas eles amaram mais as trevas, tá bom? Vou dar continuidade porque complementa, né? O versículo 20 e 21 complementa esse testemunho de Cristo aqui, dizendo: Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Se você reparar bem aqui está falando por que as pessoas recusam ser batizadas, por que as pessoas recusam-se a ir na igreja. Por quê? Porque eles não vêm para a luz é Cristo, tá bom? Se ele vem para a luz, as suas obras más vão ser reprovadas, e a pessoa não quer mudar de vida, não quer parar com certos costumes, né? Ou parar de ter aquele pecado favorito que ela faz. Então elas não vêm, não fazem convênio. Então aí a resposta, porque muita gente não se compromete a seguir, né, a religião, a ser batizado. Eu vou até ler de novo aqui, ó, ver se você entende da mesma maneira. Ó. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, se eles virem,
eles têm que ter essa mudança. Eu tenho meus defeitos, eu tenho que ter essas mudanças também. Aos poucos, o Senhor vai me mostrando e eu vou procurando melhorar naquilo que eu preciso melhorar. Então, todos nós temos defeito. E nós estamos na igreja para isso, para nos aperfeiçoar também. Versículo 21 para finalizar. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não, lindo esse versículo aqui. E é com esse versículo que eu termino, tá bom? Então, a história que nós vamos compartilhar a partir da manhã, eu acho que é a mulher no poço de Jacó, acho que é essa que nós vamos compartilhar amanhã. Também eu vou dividir em duas partes, porque é muito grande e tem muitos ensinamentos ali, tá bom? Então, gratidão por vocês todos os dias estarem aqui e acompanhar essa mensagem aqui. Se você quer essa mensagem com mais ênfase, com mais um pouco mais de profundidade, eu estou fazendo aula 5h20 da manhã, das 5h20 da manhã até as 6 da manhã. Vou deixar aí o link do grupo, tá bom? Para vocês entrar e assistir a aula. A aula é pelo Zoom, mas tem um grupo no WhatsApp que é enviado o link do Zoom. Tá bom? Então todos vocês estão convidados a participar na aula aí, tá bom? Eu sempre deixo também no final dos comentários da descrição do vídeo o meu WhatsApp. Se quiser mandar uma mensagem fazendo uma pergunta sobre a mensagem, eu não entendi essa parte aqui, né? Ou até mesmo para corrigir alguma coisa que eu falei errado, uma palavra escrita que eu deixei aqui errado, tá bom? Eu agradeço demais pela ajuda de vocês. E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.